Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Blocos com Vida. Vamos dar sequência a uma série de bate-papos, né, que a gente vem tendo dentro do tema da energia, dentro do tema da geração distribuída especificamente. Nós já falamos muito desse assunto, mas eu sei que vocês gostam, geram muitas expectativas e dúvidas, em especial com relação à revisão da normativa da 687, que veio modificar a 482 da ANEEL. E hoje, para falar desse assunto, vamos trazer a Marina Meyer, ela que é advogada, especialista no assunto, vem trabalhando muito fortemente junto às associações e tem uma larga experiência dentro dessa área. Então, vamos trazer logo aqui, sem muitas delongas, a Marina. Marina, tudo bem com você? Muito bem-vinda. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a todos que nos assistem. Vou fazer só uma complementação. Atualmente eu estou aí já há quase 2 anos e meio como diretora jurídica da principal associação hoje do setor, que é a ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. E por que eu falo que ela é a principal, né? Não é puxando sardinha para o meu lado, não. Na minha visão, a ABGD hoje, por ela incluir todas as fontes dentro dela, não apenas a energia solar, a gente tem energia eólica, as centrais geradoras hidrelétricas, que são as hidráulicas, as PCHs pequenininhas, né, até 5 megas, projetos de biomassa, biogás. Então, é uma associação democrática, né? Eu acho que cada associação tem o seu papel importante, mas eu acho que ela é a mais importante nesse sentido aí, por incluir todas as fontes e a gente conseguir trabalhar com todas essas fontes também na geração distribuída. É verdade. Muita gente pensa erroneamente, né, que quando você fala de geração distribuída, se associa logo com a geração solar, né, que ganhou mais popularidade, mas na realidade você tem diversas outras fontes que podem ser enquadradas dentro do conceito da geração distribuída e nós não podemos esquecer. Já emendo aí, Marina, se apresenta um pouco aí para o pessoal, conta um pouco da sua história, trajetória. Sim. Exatamente isso, Felipe. A importância da gente também destacar as outras fontes, né? A gente tem, inclusive, agora a gente criou na ABGD uma diretoria de biogás, e a diretora de biogás, depois já fica até a dica, eu passo o nome dela para ela falar um pouquinho dessa fonte, até mesmo para ela ser uma fonte que gera energia quase que 98% do tempo, a gente tem essa possibilidade de atender clientes aí em média tensão, que antes não poderiam ser atendidos, por exemplo, com a geração solar. Então, a gente tem essa diretoria também dentro da BGD. E aí, terminando minha apresentação, vou ser breve, além de ser advogada no setor aí já há bastante tempo, mais de 10 anos, eu tive uma pequena trajetória no governo de Minas, como superintendente de políticas energéticas. Fizemos aí a participação das principais legislações sobre o setor. A gente tem uma lei específica de Minas que deu origem à isenção do ICMS até 5 mega, que é a 22.549. Eu fiz parte dela também. Antes dela, a gente teve uma lei de 2013. E atualmente também, Felipe, a gente criou aqui em Minas, na OAB de Minas Gerais, uma comissão própria de geração distribuída. E nessa comissão eu fui eleita presidente dessa comissão. Então fica a dica aí também. Quem estiver nos assistindo e for advogado, quiser se associar nessa comissão, vai ser muito bem-vindo também. Então vamos lá, né, falar desse tema tão instigante aí que tem provocado arrepios e corações a mil, que é a revisão da Resolução 482, que é o berço da geração distribuída, como o Felipe colocou, e ela foi alterada, sim, até hoje, por 2 resoluções, né? É importante a gente destacar isso, que é a Resolução 687, que traz aí o modelo da geração compartilhada, consórcio, cooperativa, as fazendas solares, entram em moda aí, né, principalmente em Minas Gerais, de 2016 para cá, porque essa resolução, a 687, ela é de 2015, mas ela entra em vigor só 1º de março de 2016. E tivemos também uma outra alteração da resolução 482, que foi a resolução 786, de 2017. A 786, ela também é importante, Felipe, porque ela proíbe a migração de centrais geradoras que já foram objeto de concessão ou permissão na ANEEL. Então, ela traz aí um corte nessa transição. E aí, esse processo que a gente está atualmente, que a gente vai ter um caminho aí sendo esse processo de revisão conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica e através do projeto de lei,
a gente vai ter a terceira resolução, então, que vai alterar a resolução 482. Isso já foi definido, né, na semana passada. A Agência Nacional de Energia Elétrica ela soltou uma nota técnica, concluindo aí o processo de revisão da 482, que começou em 2018. Então, a gente teve audiência pública, várias CPs que deram origem a essa revisão. E aí, a gente teve, em 2019, antes de vir a pandemia, uma audiência pública presencial em Brasília, que foi 7 de novembro de 2019, que a gente tratou sobre esse tema. 2020 veio a pandemia, como quase tudo no Brasil ficou meio que paralisado, esse assunto também ficou parado lá dentro da agência. E aí, no final do ano passado, o Tribunal de Contas da União, então, deu um prazo para a Agência Nacional de Energia Elétrica que se manifestasse e concluísse esse processo de revisão em 90 dias. Então, a nota técnica que a Agência Nacional de Energia Elétrica soltou na semana passada, e nessa nota técnica vem a minuta, que é a proposta da terceira, né, minuta de alteração da Resolução 482, ela fala justamente isso, respondendo, inclusive, a este questionamento da Agência Nacional de Energia Elétrica. Só que, para quem não sabe, né, essa minuta e essa nota técnica, ela foi, assim, péssima para o setor. Então, ela veio justamente na contramão ali do diálogo que até então as principais associações do setor, como a BGD, a Bahia Solar, INEL, a B Solar e várias outras, Abra PCH, estavam conversando ali com a Agência Nacional de Energia Elétrica num evento semanal ao longo de quase 1 ano e meio, chamado Café com Energia, com o diretor, relator e revisor da Resolução 482, que é o doutor Efraim. E nesses eventos que aconteciam mais ou menos toda semana, Felipe, pessoal, a gente estava trazendo ali, minutando uma proposta de uma resolução, essa terceira, então, né, de maneira, assim, a coletar todos os dados e as melhorias para o modelo de geração distribuída, com o objetivo final de chegar num equilíbrio, numa remuneração justa do uso do fio. Entendeu? Poderíamos dizer, Marina, que o projeto de lei do deputado Lafayette Andrada anda ali, inclusive, paralelo a esse assunto? Sim, exatamente. Aí a gente está, então, esse ponto aí que eu exatamente estava explicando, a gente chegou num ponto que a gente está tendo o processo conduzindo em 2 vias. Na via administrativa, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e no caminho da via legislativa, que é o PL 5829, com as emendas e os aprimoramentos do Lafayette Andrada, que é o protagonista dessa história toda. A BGD, desde sempre, caminha ali juntinho com ele, desde o comecinho, trabalhando, inclusive, outros projetos interessantes e importantes para o setor, assim como, por exemplo, o Código Brasileiro de Energia Elétrica, que é um outro projeto dele, a gente também trabalha junto nesse projeto. E aí, então, ele trouxe esse PL 5829 com esses aprimoramentos, que também foi feito através dessas reuniões com essas diversas associações. E ali, nesse PL, a gente entende que tem uma transição mais equilibrada, mais suave, mais democrática e mais segura juridicamente, que é também o objetivo que a gente pretende alcançar com todo esse processo de revisão. Inclusive, hoje vai ter, às 15 horas, uma reunião importante sobre esse tema, para saber se a gente vai ter esse PL pautado nessa semana em Brasília ou não, uma vez que a gente tem toda uma cadeia de pessoas contrárias também à geração distribuída, por desconhecimento, acabam falando besteiras aí, e a gente tem que desmistificar esses pontos e contrapor mesmo, exatamente trazendo aí um modelo primordial e essencial que foi quando da criação da geração distribuída, que é a geração própria da energia, é o desenvolvimento econômico, sustentável, equilibrado, que inclusive a geração distribuída tem um lado social importantíssimo. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um projeto social importante no norte de Minas. Quem conduziu ele é um outro diretor da BGD também, que depois eu posso te indicar. Ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Janaúba, norte de Minas, e Janaúba, nos últimos anos, foi o município que mais gerou emprego e renda através da geração distribuída. Então, a gente tem todos esses dados sociais também de inserção da geração distribuída. Mas no meio dessa confusão toda aí de leis, como é que a gente fica? Assim, acho que a pergunta bem objetiva é, e aí? E agora, né? Cada semana é um flash para onde a gente vai na sua leitura. Claro que, talvez na sua opinião, ninguém sabe, né? O Brasil é assim mesmo, imprevisível por si só, mas
Imprevisibilidade aqui impera, né? A gente acorda realmente sem saber como as coisas vão terminar o dia. Mas, na sua leitura, acompanhando de perto, naturalmente, encabeçando vários desses projetos, Marina, como é que você vê o desenrolar disso, né? Eu vejo o desenrolar disso, Felipe, ótima pergunta. Eu tenho até dito ultimamente que a geração distribuída ela está dentro do contexto regulatório e de normatização do Brasil um pouco parecido com a parte tributária, que a gente chama a parte tributária no Brasil de Band News. A cada semana é uma notícia diferente. Se você não acompanha ali os principais acontecimentos, quem é advogado tributarista sabe o que eu estou falando. E a geração distribuída está ficando mais ou menos assim. Não só a geração distribuída, como vários outros assuntos importantes do setor elétrico brasileiro. E isso tem também muito a ver com o PL 5829 do Lafayette Andrada, porque toda essa discussão de modernização do setor elétrico brasileiro e o próprio setor elétrico passa por uma revisão geral, também tem esse alinhamento aí com o Código Brasileiro de Energia Elétrica, que é um outro projeto do Lafayette. Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma importante lei, que foi a Lei do Consumidor de Energia Elétrica, 14.120, que foi aprovada agora em março. E essa lei ela é conversão daquela famosa medida provisória 998, que traz descontos no uso do fio, traz diversas vantagens aí para o consumidor de energia elétrica. Então, trazendo em comparação para a revisão da geração distribuída, que alguns dizem que a gente tem um subsídio cruzado ou algum incentivo sendo dado e que, no final das contas, não é justo essa remuneração do fio não acontecer, isso não é verdade. Porque na geração distribuída, a gente sabe que a gente paga, sim, importantes taxas ali, entre aspas, né? E eu vou dar o exemplo disso. Por exemplo, nos projetos de microgeração, até 75 kW, a gente paga pelo uso do fio, que é o custo de disponibilidade, que a gente paga ali por tensão, monofásico, bifásico e trifásico para a distribuidora. E acima desse valor, para os projetos de mini geração, acima de 75 kW, a gente paga um valor altíssimo da demanda contratada. Demanda contratada, a tarifa do uso do sistema de distribuição, que é a mesma coisa que o MUSD, né? Porque o nome correto na GD é o montante do uso do sistema de distribuição, que é o uso do fio. Então, a gente paga por esse uso do fio. E para você ter uma ideia, Felipe, sem considerar os impostos, esse uso do fio aí, na área de concessão da CEMIG, por exemplo, ele é R$ 25,00 por cada quilowatt-hora. Uma usina de 1 mega, por exemplo, eu vou pagar, em média, R$ 25 mil por mês de MUSD, de montante do uso do sistema de distribuição em geração distribuída. Uai, doutora Marina, mas mesmo eu gerando a minha própria energia, eu tenho que pagar por esse uso desse fio? Sim, a gente tem que pagar. É pago através de 2 importantes contratos que a gente assina ali com a distribuidora, o contrato do uso do sistema de distribuição e o contrato de compra de energia regulada. E isso tem a ver com essa discussão da revisão da 482. Inclusive, é um dos posicionamentos da BGD, tá? A gente entende que essa remuneração ela tem que ser feita, a gente está conduzindo isso de uma maneira que haja o melhor entendimento e essa transição suave, por isso a ideia do PL 5829, só que a gente também tem que considerar que o mercado de geração distribuída no Brasil ele é muito prematuro. Claro. Ele é um bebezinho ainda. Então, se a gente tivesse pelo menos aí 5 a 10% de penetração da geração distribuída, olha que a gente não tem nem 2%. Faria sentido, né? Faria sentido começar a ter essa discussão. A gente não tem ainda. Mas já que a gente começou a conversar sobre isso também, então vamos conversar da melhor maneira possível em termos regulatórios, de democratização da fonte e dessa transição equilibrada. Não venha com uma proposta que venha distorcer ou assustar o setor elétrico, como que foi o que aconteceu na semana passada. Até porque tem que ter muito cuidado. Até porque do nosso lado aqui, falando um pouco do viés de investidores, né, dos nossos investidores que apostaram no negócio, você tem todo um movimento, e todos nós sabemos que quando se fala de projetos ligados direto ou indiretamente à infraestrutura, você precisa de uma estabilidade. Na verdade, você precisa de uma estabilidade contratual, né, uma previsibilidade, uma segurança jurídica em tudo. Mas quando se fala de projetos que você vai colher esse resultado em 7, 8, 10 anos, não faz o menor sentido
vir com a canetada e ignorar, né, todo um movimento que foi feito do setor. Assim, acho que esse é o entendimento claro de todo mundo, com exceção do outro lado, que são os grandes interessados, que são as grandes distribuidoras, né, são os grandes interessados, no fim do dia, em colocar um dedo no suspiro de forma abrupta nesse tipo de iniciativa. Mas, no fim do dia, veio aí essa bomba da semana passada, temos o projeto de lei. Qual a esperança no fim do dia? Que esse projeto ande mais rápido e a gente encerre essa discussão pela via legislativa? Sim, exatamente, Felipe. A esperança é que a gente tenha um PL 5829 pautado o mais rápido possível, antes que saia aí de maneira inesperada, como foi feito na semana passada, essa minuta dessa resolução ela seja publicada e venha aí a prejudicar o setor. E, inclusive, pensando nessa alternativa aí ruim, péssima para o setor, a ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, ela impetrou um mandado de segurança na semana passada contra essa decisão, um mandado de segurança coletivo do Tribunal de Contas da União, no STF, tá? Que foi impetrado esse mandado de segurança, para a gente justamente dizer, opa, tá errado, vamos conduzir o processo, primeiro, por quem tem a competência técnica de regulamentar esse assunto, não é o Tribunal de Contas da União, e de maneira que todos os direitos adquiridos sejam preservados e que isso não cause um transtorno para o mercado, para os investimentos, e nem que venha acabar com o mercado de geração distribuída. Então, acho que essas duas alternativas, como foi feitas, né, o mandado de segurança da BGD, que a gente tem muita esperança que ele vai dar bons frutos aí, para a gente ter esse remédio constitucional, que é o próprio mandado de segurança colocado. Já foi distribuído, né? Oi? Já foi distribuído. Já foi protocolado, já despachamos. A próxima etapa é já o despacho com o ministro do STF. E aí, a gente tendo isso sendo aceito, vai ser uma grande vitória para o setor. Vamos acompanhar aí as cenas desses próximos capítulos e torcer para que o PL 5829 seja votado o mais rápido possível. Inclusive, hoje, às 15 horas, a gente vai ter mais ou menos uma previsão desse assunto. Depois eu mantenho vocês atualizados aí. E parabéns pelo empreendimento, tá, Felipe? Muito bacana. Traz também toda uma luz aqui para o nosso estado de Minas Gerais, vai ao encontro, inclusive, com essa geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico sustentável que a gente tanto precisa. Maravilha. Eu agradeço, Marina, e trazendo para vocês, meus amigos que estão assistindo o nosso Blocos com Vida, hoje, dia 13/4, mas certamente nós iremos aí atualizar na descrição do vídeo o andamento de todo esse imbróglio, mas trazendo para vocês notícias frescas, na verdade, que vem aí de quem está acompanhando e conduzindo efetivamente aí com maestria. Parabéns, aproveito para parabenizar, Marina, com o trabalho que a BGD tem feito, você liderando aí todo o setor jurídico, né, conversando com todos os players do mercado, para que a gente possa, de fato, esclarecer os pontos que ainda não foram esclarecidos e conseguir trazer a tão sonhada segurança jurídica para que a gente possa seguir investindo dentro do setor. Muitíssimo obrigado e até a próxima, querida. Muito obrigada, fico à disposição aí com meu e-mail, depois qualquer dúvida, até mesmo WhatsApp, eu que agradeço. E vamos firmes aí, continuar lutando pelo setor. Obrigada, Felipe. Maravilha. Obrigadão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigada, Marina. gente.